Um outro verso que eu aprecio muito nas Sagradas Escrituras é Provérbios 8:1, que diz assim: por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Por que eu gosto desse versículo? Por dois motivos. Em primeiro lugar, em razão do apelo que ele faz à busca pela aquisição de sabedoria. Algo vital para as nossas vidas. E em segundo lugar, em razão da promessa embutida no apelo. Quem buscar a sabedoria haverá de encontrá-la, porque é desejo do Criador comunicá-la aos seres humanos. O que é sabedoria? É a capacidade de aplicar o conhecimento à vida. Há pessoas que têm conhecimento, mas não têm sabedoria. São, por exemplo, experts em sua área de atividade profissional, mas não sabem conduzir a sua própria existência, não dão conta de si mesmas. Eu sei de pessoas que vivem envolvidas com problemas desnecessários por falta de sabedoria. Onde encontrar a sabedoria? Em primeiro lugar, sem a mínima dúvida, nas Sagradas Escrituras. Deixe-me falar sobre a minha experiência pessoal, sabe, no contato com esse livro que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, e que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse caminho é o caminho do amor respeitoso pelo Criador. É um caminho estreito, porque é o caminho do amor. É o caminho que cobra de mim renúncia, a fim de viabilizar a vida do próximo e glorificar a Deus. Agora é um caminho seguro. É o caminho da paz que excede todo entendimento. É o caminho da companhia do Espírito Santo. Em segundo lugar, adquire-se sabedoria no contato com os clássicos. Tanto os clássicos da literatura cristã, quanto os clássicos da literatura não cristã. Há muita sabedoria do lado de fora da igreja. Não tenho como mensurar o valor para a minha vida do contato com os comentários de Martyn Lloyd-Jones sobre a carta de Paulo aos Romanos e a carta aos Efésios. Como também é difícil mensurar o papel exercido na condução da minha existência pela magnum opus de Blaise Pascal, Pensamentos. E poderia mencionar outros tantos livros. Por isso eu diria para você, olha, se dirija para os clássicos, tenha contato com aqueles livros que resistiram ao teste da história. Em terceiro lugar, a Bíblia promete sabedoria para aqueles que clamarem por ela. Então clame, peça a Deus sabedoria, porque Deus tem interesse, repito, em derramá-la sobre sua vida, porque Ele não quer ver você envolvido com problemas evitáveis. Em quarto lugar, adquire-se sabedoria mediante contato com homens e mulheres sábios, de pessoas experimentadas pela vida. Adquire-se sabedoria, portanto, no contato com cristãos maduros. E é claro que para isso você vai ter que ter muita humildade. O caminho que conduz à sabedoria é o caminho da suspeita de si mesmo, de você, portanto, duvidar das suas avaliações. Não a ponto, é claro, não estou ensinando isso, de você não ter certeza de nada, mas você desconfiar das suas motivações, das suas supostas avaliações racionais, de uma tendência que você tem, por exemplo, pode acontecer isso, de se preservar e escolher aquele caminho que aparentemente é sábio, é o caminho que a Bíblia chama de sábio aos olhos daqueles que o veem, mas que vem a se mostrar no final da jornada como a escolha do egoísmo, a escolha proveniente da completa falta de um anseio real de cumprir a vontade de Deus, especialmente quando essa vontade se revela como custosa. Adquire-se sabedoria também observando os próprios erros e os erros de pessoas que tomaram caminhos que se revelaram como caminhos pantanosos. Quando eu vejo, por exemplo, deixa eu tratar de uma área altamente polêmica, sensível. Os casos que eu conheço de pessoas que arrumaram amante na vida, sabe, eu tenho exemplos muito próximos, sabe, de gente que foi se envolver
com o cônjuge de uma outra pessoa, sabe? E que, olha, trouxe muito infortúnio para a sua vida, para a sua família, até mesmo para a sua saúde. Então eu olho para a vida dessas pessoas e eu digo o seguinte, eu não preciso tomar esse caminho para saber que os que transitam por ele acabam enfrentando sérios problemas na vida, porque eu tenho o exemplo de pessoas que me são muito próximas e que se atormentaram com sofrimentos desnecessários. Então você pode aprender com os seus erros e com os erros do próximo. E isso é claro se você tiver os olhos abertos, se você tiver entendimento. Eu julgo que as igrejas poderiam prover para os seus membros, como que eu poderia dizer, grupos assim de conselheiros, de pessoas experimentadas pela vida, que conheçam a boa teologia e que, portanto, em razão do seu caráter, da sua conduta, estejam em condição de orientar esses irmãos que a Bíblia chama de nécios, de pessoas carentes de entendimento, sabe? De pessoas que precisam, portanto, de orientação quanto à forma de conduzir suas vidas. Eu não estou falando sobre cabresto, eu não estou falando sobre subserviência, eu não estou falando sobre você abrir mão da sua personalidade, eu estou falando sobre a necessidade imperiosa de, na hora que você tem que tomar decisões que vão mudar radicalmente o curso da sua vida, de você buscar conselho com pessoas experimentadas, maduras, cristãos cheios do Espírito Santo. Deixa eu dar um exemplo de sabedoria. Eu me lembro quando nós estávamos plantando a Igreja Presbiteriana Betânia de Caraí. Reverendo Antônio Elias e eu envolvidos com essa tarefa, e o seu filho Theo. Pois bem, pessoas começaram a se aproximar de igrejas da cidade querendo congregar conosco. Lembro-me de uma noite, se não me falha a memória, numa segunda-feira, em que um homem, líder de sua igreja, se aproximou de nós dizendo que ele havia acabado de romper com a sua igreja de origem. E ele então nos contou para o reverendo Antônio Elias e para mim, na porta de entrada da igreja, como que ele havia se dirigido de modo duro, sabe, para o seu pastor, uma pessoa idosa, já na casa dos seus 80 anos, sabe, falando sobre o que Deus estava fazendo na igreja do Antônio Carlos, do Antônio Elias, sabe, naquele contexto de, segundo ele, morte espiritual na sua igreja. Eu fico imaginando como que o pastor ficou arrasado ao ouvir aquele líder, aquele presbítero se dirigir para ele de uma forma tão desumana. Após então abrir o coração conosco, sabe, de falar do que ele estava sentindo, o que ele havia feito, ele entrou na igreja. O reverendo Antônio Elias, me lembro até hoje, me chamou num canto e disse a seguinte coisa: filho, cuidado, porque se fez com ele, pode fazer conosco também. Então, assim se adquire sabedoria, sabe? Vivendo, caminhando com pessoas amadurecidas, provadas pela vida e suspeitando de si mesmo e clamando a Deus, com a Bíblia aberta, a fim de que possamos ajustar. Na verdade, a meta final é essa: ajustar a nossa existência nesse deserto de serpentes abrasadoras, usando a linguagem de Moisés, pelo qual nós estamos atravessando, quer dizer, ajustar nossa vida nesse deserto à vontade de Deus, de maneira que em tudo o nome do Criador seja glorificado e o seu caráter revelado através da nossa vida.